Mateus capítulo 4, vemos no versículo 1 que logo após o batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites e teve fome. O versículo 3 mostra que o diabo, também chamado tentador, se aproximou de Jesus para o tentar. Vamos analisar do versículo 3 ao versículo 11 e veremos que Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. A primeira tentação está no versículo 3, onde o diabo coloca em dúvida aquilo que o Pai já havia falado em Mateus capítulo 3, versículo 17. E sutilmente ele sugere que Jesus transforme pedras em pães, mas Jesus, respondendo o diabo através das Escrituras, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, mostrando que Deus, sendo a fonte do pão, é mais importante que o pão. Jesus se recusa a operar esse milagre e prefere o sofrimento pessoal, sendo que esse sofrimento naquele momento fazia parte da vontade de Deus. A segunda tentação está registrada no versículo 5 ao versículo 7. Ela aconteceu no pináculo do templo. Satanás usou as Escrituras, o Salmo 91, do verso 11 ao 12, para que Cristo provasse sua declaração de que ele vivia de toda a palavra que saía da boca de Deus. Novamente vemos no versículo 7, Jesus respondendo o diabo através das Escrituras, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, onde mostra que não devemos de usar de atitude presunçosa de colocar Deus à prova, porque isso não é fé, mas dúvida. A terceira tentação está registrada do versículo 8 ao 10, onde transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Satanás, ele exerce controle sobre os reinos da terra, ainda que na qualidade de usurpador, e dentro de certos limites. Ele quis oferecer este controle a Jesus, em troca de adoração. Porém, Jesus novamente responde o diabo através das Escrituras, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, mostrando ao diabo que somente um deve ser adorado, que é Deus. Vemos no versículo 11 que o diabo o deixou e os anjos o serviram. Depois, Jesus havia alcançado vitória sobre o diabo. A partir do versículo 12 ao 16, observamos o começo do ministério de Jesus na Galileia. E por onde ele passa, a luz resplandece sobre as trevas. Os que estavam perdidos, aprisionados e mortos pelo pecado, recebem de Cristo esperança, liberdade e perdão. No versículo 17, vemos que a mesma mensagem que João pregou na região da Judéia, agora está sendo proclamada por Jesus Cristo. O versículo 18 a 22 mostra Jesus chamando os seus primeiros discípulos, pessoas simples, de personalidades diferentes, porém pescadores. E Jesus, ao chamar eles, Pedro e André, deixaram suas redes, e Tiago e João deixaram o barco do seu pai, e todos eles seguiram a Jesus. Do versículo 23 ao 25, vemos o ministério de Jesus, ele ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino, curando os doentes e todos os enfermos e libertando aqueles que estavam aprisionados pelo diabo. Nesse capítulo 4 do Evangelho de Mateus, podemos aprender algumas lições importantes. A primeira é que todos nós já fomos tentados alguma vez na vida. E talvez você se pergunte o que é tentação. A tentação nada mais é do que o convite para pecar. A tentação, ela cria o desejo de pecar. A tentação vem de aquela ideia que o pecado é bom, mas o final dele é morte. Ela promete liberdade, mas te torna escravo dele. Tiago, no capítulo 1, diz que Deus não tenta ninguém. E se você está sendo tentado ou tentada a pecar, não é Deus que está fazendo isso.
Lembre-se que o diabo é o tentador, e Tiago no capítulo 1 também diz que somos tentados segundo os desejos que está dentro do nosso coração. O diabo sabe o que você deseja e tem usado isso como isca para te fisgar. Isso se você já não caiu em pecado. Mas se por acaso você pecou, Jesus está pronto para te perdoar. Se você confessar os seus pecados, amém? Jesus venceu a tentação através da palavra. Então medite na Bíblia de dia e de noite e peça para Deus guardar a sua palavra no seu coração para você não pecar contra Ele. A segunda lição que aprendemos, vemos no versículo 20, que logo após serem chamados por Cristo, eles deixaram tudo para trás. Isto é uma expressão idiomática, significando colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Será que Cristo ocupa o lugar mais importante na sua vida? Será que Jesus, Ele ocupa o lugar da pessoa mais importante na sua vida? Será que você já disse que sem Jesus você não consegue viver? Pense nisso. E a terceira lição é que o ministério de Jesus, ele tinha 3 funções definidas: ensinar, pregar e curar. Bom, esse foi mais um ensino do Evangelho de Mateus para nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.